Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite ao público que vai nos assistir na TV Câmara. É com muita alegria que eu inicio essa atividade aqui hoje, que é o lançamento, o seminário, né, que é de divulgação e lançamento do livro Pedagogia Social, do Casola Borboleta, Percurso e Perspectivas para a EJA. Eu quero agradecer os organizadores do livro pela oportunidade, na verdade, de estar sediando aqui na Câmara essa atividade. É um prazer para nós poder utilizar esse espaço como um espaço de promoção de cultura e de conhecimento relevante. E confesso que eu comecei a folhear o livro, recebi o livro já tem alguns dias, comecei a ler algumas coisinhas, não consegui ler tudo ainda, mas eu acho particularmente interessante essa discussão, por alguns motivos que eu queria colocar aqui antes até de chamar a mesa. Antes de mais nada, a temática do livro ela trata de uma iniciativa que foi feita com segmentos da população que são segmentos particularmente vulneráveis e que sistematicamente costumam ser excluídos de políticas públicas, de iniciativas, enfim, eu venho da saúde pública, e para nós ver políticas públicas que são construídas com um olhar sensível e que conseguem efetivamente promover inclusão e oportunidade para segmentos historicamente excluídos é sempre muito, muito bacana, muito importante. Para nós converge muito com a noção que a gente trabalha da humanização na área da saúde. Então, acho que isso já é, de princípio, uma questão interessante. E segundo, por trabalhar com a questão da educação de jovens e adultos, né? Aqui na cidade de Campinas a gente tem uma longa história da EJA, né? E, infelizmente, nesse momento aqui em Campinas a gente está vivendo uma situação bastante crítica na EJA. São diversos os pontos, na verdade, que sinalizam essa crise. Esse ano, por exemplo, nós tivemos já o fechamento de 13 salas da EJA na cidade. A gente vê um evidente desinvestimento do ponto de vista de construção programática, política governamental para esse setor, a função de busca ativa, que é uma das funções da política, né? Busca ativa das pessoas que não tiveram acesso à educação e tudo mais. A gente vê isso acontecendo de forma muito, muito escassa, muito insuficiente. E aí, infelizmente, a gente vê com frequência o poder público usando a justificativa de salas vazias, poucos estudantes, poucos alunos, como a justificativa para poder proceder com o enfraquecimento dessa política, quando a gente tem muita certeza de que, na verdade, a gente ainda tem uma lacuna social imensa a fechar, a cumprir aí, até que a gente efetivamente tenha conseguido oferecer para todo mundo que a gente acha que tem que ter a educação conforme a gente deseja. Então eu quero, iniciando aqui, eu quero chamar a mesa, quero começar chamando o Odair Marques da Silva, que vai ser o nosso coordenador aqui, né, e é um dos organizadores do livro. Quero já convidá-lo para sentar aqui do meu lado. Quero convidar também a professora doutora Adriana Padilha, que é uma das organizadoras do livro. Convidar a professora Dirce Zan, da Faculdade de Educação da Unicamp. Convidar a professora Solange Loureiro Pozuto, representando aqui a POSP. Nós vamos precisar de mais uma cadeira. Duas, na verdade. Chamar a professora Bernadette Monteiro, da CUT Campinas. E chamar a professora Lilian Montebelli Silva, que é participante do projeto Girassol, que é o projeto que está aqui no livro descrito. E aí eu passo a palavra, então, para o professor Odair, para que ele possa dar sequência à atividade. Boa noite a todos, a todas. Bem-vindos a essa nossa reflexão. Com muita alegria que nós
conseguimos estar articulando esse evento, que é um evento que tem uma dupla missão, como já colocamos, cujo o tema principal é um olhar sobre a educação no município de Campinas, principalmente sobre a ótica da educação de jovens e adultos, da polêmica temática da educação especial e do que o pessoal chama às vezes de inclusão social, né? Um tema bem, mesmo essa palavra inclusão é controversa. Eu não vou, no meu olhar, inclusive, de abertura para vocês, o nosso coletivo que produziu esse livro de pedagogia social, esse aqui já é o 7º volume, eu vou fazer uma pequena introdução para vocês. Ele é uma coletânea iniciada pelo professor Roberto Silva na USP, em São Paulo, através também de um coletivo que se chama Associação Brasileira de Educadores Sociais. O professor Roberto trabalha muito no campo da formação acadêmica, em graduação universitária, pós-mestrado, doutorado de educadores sociais, para elevar o nível de participação e atuação na sociedade, de influência na sociedade desses educadores que trabalham com cidadania e toda essa temática. E hoje nós até, às vezes, comentamos o seguinte, muitas vezes olha-se a palavra social como uma coisa voltada para pobre. Então, educação social, pedagogia social, você já olha o povo carente. É claro, há uma prioridade necessária para a ampliação de direitos na sociedade. E a pedagogia social ela trabalha essencialmente com a ampliação de direitos da sociedade. Mas não são só as temáticas da inserção das pessoas nesses novos direitos. Hoje nós passamos por uma fase social complexa na nossa sociedade, é um problema educacional mundial. Os problemas que nós estamos vendo de educação social não são só no Brasil. A Europa passa por problemas seríssimos. Os Estados Unidos, essa semana mesmo, tiveram problemas na justiça com a questão do negro, né, que foi assassinado por um policial, e revoltas populares. Então, essas temáticas da garantia de direitos e da cidadania, como um todo, perpassa a questão da pedagogia social. O que eu acho muito gozado, por exemplo, com uma das polêmicas antigas, né? Há poucos anos atrás, nós no Brasil falávamos muito da fome e das crianças que passavam fome nas escolas, né? Hoje, aí um pouco da evolução no nosso país, a pedagogia social tem discutido muito a obesidade. E as crianças que estão com problemas de saúde por obesidade, e todos os problemas de bullying, e tudo que vem no entorno disso, é um problema de pedagogia social. E não estamos mais falando só das pessoas que são carentes, no sentido da necessidade do alimento. É o excesso de alimento que é o problema, nesse caso, né? O alimento incorretamente falado. Mas, então, nós temos um leque da qualidade nesse sentido. O excesso do mau alimento, vamos falar assim. Mas não só esses problemas. O problema do jovem de classe média, média alta, que assassina pessoas na rua porque são pobres, ou que fazem apologias ao machismo, como aconteceu na USP Ribeirão Preto, ou apologias à ditadura, ao autoritarismo e não à democracia. Essas temáticas perpassam pedagogia social. Portanto, inclusão no nosso olhar é uma inclusão para uma sociedade democrática. Só para dar essa abrangência do que a pedagogia social tem hoje. Bom, dada essa introdução, e vocês entenderem que é um processo, depois acho que a professora Adriana vai comentar um pouco mais sobre o livro, eu vou fazer um combinado aqui da mesa, e já agradecendo ao vereador Pedro Turinho por ter aberto essa casa, essa nobre casa de debates da cidade de Campinas, a Câmara dos Vereadores. Aliás, por conta dessa nossa preocupação de trazer para a Câmara dos Vereadores essa temática da pedagogia social e dos problemas da educação da cidade, que pensamos em fazer essa atividade aqui hoje. Então, fica o nosso agradecimento por esse espaço e pelo apoio. E, de antemão, também agradecendo a cada um dos presentes aqui da mesa, já nomeando a professora Adriana Padilha, uma das organizadoras deste exemplar do livro, que por muito se sacrificou, porque a produção de um livro não é uma coisa simples.
tem muita escrita, muita revisão, muito diálogo, muito debate, muita controvérsia, não é? Dos participantes. Agradecendo à professora Lilian Montebelli, que é uma das participantes com artigo nesse livro, né? E agradecendo a participação dela e a reflexão. A professora Dirce Zan, da Faculdade de Educação da Unicamp, uma das motivadoras do debate da melhoria da qualidade da educação, não só aqui em Campinas, mas no Brasil, uma grande lutadora. Agradecendo a professora Solange Loureiro Pozzuto, aqui representando a POESP, né, que vai comentar um pouco do papel dos educadores, e a professora Bernadette Monteiro, que hoje aqui está representando a CUT Campinas. Aliás, a CUT Campinas é um dos parceiros na produção desse livro, pela primeira vez nesse processo. Acho que uma discussão muito interessante, a participação da CUT no sentido, ao menos, da solidariedade e no desejo de ampliar os debates e motivando a produção do conhecimento. Essa é uma reflexão que a gente tem feito com a CUT e espero que novos outros produtos venham a surgir. Bom, para iniciar, então, essa reflexão, dada depois das reflexões que o nobre vereador Pedro Torinho já fez de início, eu passaria, então, a palavra à professora Solange Pozzuto para fazer as considerações do que ela tem avaliado sobre educação na cidade de Campinas. Bom, boa noite a todos e a todas. Quero agradecer ao Odair pelo convite, a POESP agradece. Agradecer ao vereador Pedro Tourinho. E quero cumprimentar a todas as professoras da mesa. E como o livro é sobre a EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, eu vou começar a falar das dificuldades que a gente tem na EJA, no município de Campinas, né, que eu tive na CONAI semana passada, e muitos dos problemas que a gente enfrenta aqui no município de Campinas são os mesmos problemas de todo o Brasil. Então, parecia que todo mundo que estava falando de todas as regiões, os problemas eram os mesmos. Então, na EJA, né, a fechamento das salas. A gente, como o Pedro já falou, tem várias salas sendo fechadas. E como a gente conhece a realidade, né, e a gente está na sala de aula, está na escola, quando reunião de pais, a gente consegue perceber que tem pais ou responsáveis que, às vezes, nem o nome sabe escrever. Então, a gente sabe que tem muita gente que está fora da escola, que precisaria voltar, que precisaria se formar, e muitos jovens que estão fora. Menos de 18 anos estão fora da escola. Então, eles estão fechando salas, criando polos, mas não disseram como vai ser esses polos, se vai ser longe ou não, e fazendo salas multisseriadas. Então, juntando, por exemplo, primeiro e segundo termo, numa sala só. Então, os alunos não vão ter o mesmo atendimento e a professora vai ter que preparar 2 aulas. E dessa aula, num período que ela daria para uma série só, né? Para um termo só. Então, tem muitos alunos adultos que desistem por causa disso, desistem por causa da estrutura da escola, da organização da escola. A creche, que é um outro problema enfrentado em Campinas. Faltam 8.000 vagas em Campinas. Eles atenderam, em 2013 e 2014, junto, 2.300 crianças na creche. E muitas com ação judicial. Não foram que foram criadas 2.300 vagas, foi pelas ações. E eles já falaram que eles vão atender mais 2.300 só, em 2015. E eles não constroem creche, né, fica só esperando as naves-mães. Quando constrói a nave-mãe, o funcionário não é da prefeitura, então eles ganham bem menos do que o professor, né, da rede municipal. A estrutura fica pelas ONGs, então assim, tem ONG que é comprometida, né, mas então a gente já não tem muito controle. Eles não são da mesma categoria, então quando a gente vai fazer alguma luta, reivindicar alguma coisa, eles já não estão com a gente, então eles não têm tanta força, né? A estrutura física. Todo mundo conhece a escola da prefeitura, né, e do Estado. Eu sou professora de Estado e de prefeitura. E na prefeitura eles não constroem escola, não ampliam escola. Laboratório de informática, tem escola que não tem, ou quando tem, não funciona. Eles falam que estão todos os computadores funcionando. Você vai usar no dia seguinte, não estão funcionando.
Os computadores são antigos, então tem muitos programas que não rodam, tem sites que não conseguem entrar por causa da estrutura. E toda reunião que a gente faz da CPA, né, que são as comissões próprias de avaliação que as escolas têm, de grêmio, eles sempre reivindicam a estrutura física. Então, eles também criticam, a prefeitura critica a gente, quem é da Secretaria Municipal da Educação, porque a CPA fica sempre em cima da estrutura, o grêmio fica sempre em cima da estrutura. Mas eles querem uma estrutura melhor. O aluno quer se sentir acolhido dentro da escola. Então, ele está ali numa sala de aula precária, lotada, sem iluminação, sem um refeitório que dê para todo mundo comer, sentar e comer, sem laboratório de informática, sendo que eles são nativos digitais, então eles já nascem sabendo mexer em computador, em tablet, em celular. Chega na escola, não tem nem laboratório de informática funcionando. Não tem biblioteca. Se tem biblioteca, não tem ninguém para cuidar dessa biblioteca. Então, é a escola que se vira, né? A escola que coloca um professor, um funcionário, tudo bem. O que não coloca, fica sem. Pessoal. Né? Estrutura pessoal que a gente tem na prefeitura. Está faltando muitos monitores e monitoras. Eles ingressam e pedem exoneração, por causa do salário e por causa do trabalho mesmo. Nas creches, tem monitor que tem que ficar com 8 crianças. Então, ele vai um período e, às vezes, no outro período, ele já não vai, ou então ele falta, e tem que chamar a mãe para ir buscar. Tem as classes, né, que ficam todas juntas, as crianças 3, 4 e 5 anos, um para cada 12, um monitor para cada 14 crianças. Então, fica difícil também. E inspetor de aluno, que hoje em dia a gente chama de agente educacional, tem escola que não tem agente educacional. A nossa escola, por exemplo, faz acho que mais de 6 anos que não tem um agente educacional. Não tem um inspetor de aluno. São todos os períodos por conta da direção e dos professores. A gente que tem que organizar, fazer saída para intervalo, volta, tudo pelos professores. E tudo isso, né, a valorização profissional. A Prefeitura de Campinas já mexeu no plano de cargos e carreiras, a gente já perdeu bastante coisa com isso. A Prefeitura de Campinas não cumpre a jornada do piso, que é uma lei federal, que 1/3 das aulas o professor teria para planejar, preparar prova, corrigir provas, fazer formação continuada. A Prefeitura de Campinas não cumpre. É sempre na teoria, fala que é prioridade, que a educação é prioridade, mas na hora de colocar em prática, fica em segundo plano. E sempre falam que é por causa da lei de responsabilidade fiscal. Então, a gente tem, né, que ver como que... Eu acho que a gente vai ter que começar a estudar isso, né, para ver, para entender esses números, para poder argumentar com eles. Formação continuada. Tem formação continuada na prefeitura, mas o professor, a professora, ele não é incentivado, nem valorizado por essa formação. Então, ele tem que fazer fora da sua jornada, ou trocar por alguma hora pedagógica na escola, que ele pede, né, porque ele poderia estar atendendo um reforço com o aluno ou com a aluna e estar fazendo a formação continuada. São de EMF, de escolas de 6º a 9º ano, a gente tem 40 escolas. Professor de matemática tem 2 ou 3 em cada escola. A gente tem 10 professores fazendo o grupo de formação de matemática. Só. Esses que continuam, que vão lá porque querem, né? Não que os outros não queiram, né? Não que os outros professores não queiram. Eu acho que é de direito dele, ele não é valorizado, ele não está na jornada dele, e, às vezes, ele tem outras escolas, ele tem outras atividades que não dá para ele participar. Então, se tivesse a jornada do piso, isso estaria na jornada, então ele poderia fazer a formação continuada ou no Cefortep, onde ou na escola, ou na NAED. A educação integral, né, que a Campinas começou com algumas escolas, o ano que vem tem mais algumas de educação integral. O problema também é a estrutura física. Muitas escolas colocaram educação integral, mas não ampliaram, ou se ampliaram muito pouco. Então, tem escola que tem 17 turmas, 15 salas de aula, e fizeram 2 quiosques. Então, tem que colocar o aluno no quiosque. Ele é coberto, mas na lateral, não. Então, se estiver chovendo, tem que dar um jeito. Então, eu tenho que colocar as turmas em sala, no que tiver de sala, tem 15 salas, 2 quiosques, sala de vídeo, biblioteca e uma sala de educação física. Então, fica complicado. E a gente sabe que tem outras escolas que vão virar de educação integral e que essa estrutura ainda não está adequada. Aí vem essa empresa, né, que é a Falcone,
que apareceu agora. E até no Conselho Municipal de Educação, a gente fez um questionamento, pedimos para eles trazerem dados de outras cidades, do que eles fizeram, quais foram os resultados, e eles não apresentam. Aí eles apresentaram o que eles iam fazer em Campinas. E a gente questionou, olha, não foi isso que foi pedido, a gente quer dados de outras cidades, o que foi feito e qual o resultado. E eles não apresentam. E eles chegaram a falar que eles iam ver se eles poderiam disponibilizar isso no Conselho, porque tem dados que são confidenciais. Então, não é democrático, né? E se tem, por exemplo, na prefeitura, se tem, a gente faz a reunião, faz RIPAI na escola, né, que é a reunião pedagógica, faz umas 2 por ano, tem a CPA, mas não consulta os professores, as professoras não consultam a CPA. A gente sabe quais são os problemas, o que precisa na escola. Pode ser que resolva esses problemas e ainda o IDEB não melhore, né? A questão pode ser maior ainda, e é maior. Mas não consultam os professores, as professoras e a CPA. Aí pegaram uma empresa de fora, que eles falaram que eles vieram ensinar uma ferramenta de gestão, que é da empresa. E eu perguntei por que aquela ferramenta, não me disseram, né, não souberam, não me convenceram o porquê daquela ferramenta, e disseram que vão ficar até janeiro, mas pode ser renovado ou não. E a gente sabe que em outras cidades teve depois venda de material, né? Então, é isso que a gente tem que ficar atento aqui em Campinas. Eles disseram que não. O secretário que está agora na educação, né, na Secretaria Municipal de Educação, diz que não, mas não sei, às vezes pode aparecer, como já apareceu esse ano um kit na escola sobre reciclável, e que é uma nota, cada kit. Os conselhos, né? Eu faço parte do Conselho da Alimentação Escolar e Conselho da Educação. E a gente está vendo nessas últimas gestões que não tem o fortalecimento dos conselhos, principalmente nessa última. Então, eu já cheguei aí para a reunião do conselho, que o Conselho da Alimentação Escolar ele é na prefeitura, no 9º andar. Então, a gente já fica amarrado com isso. O material fica na sala da nutrição. Então, eu já cheguei em reunião, meu nome não estava na lista, e depois de um horário você não entra se não tiver. Consegui entrar. Chega na sala, os materiais não estão na sala para a gente fazer a reunião. Então, até isso eles estão fazendo para... Além de não ter o fortalecimento, eles fazem várias coisas. Tem conselheiro que precisa do transporte e não tem transporte. E agora eles estão querendo fazer uma lei, né, que vai vir para a Câmara, para a prefeitura comprar transgênico, que a prefeitura tem uma lei municipal que não pode comprar transgênico. E eles querem uma lei para adequar e para comprar transgênico. Então, em tudo isso, a gente precisa ficar de olho, né? E eu participo também do Fórum Municipal de Educação, e lá a gente está fazendo o Plano Municipal de Educação. Então, assim, eu convido a todos aqui, né, a todas, para participarem, pelo segmento que puder, ou nas escolas, né, nos conselhos de escola, porque a gente precisa da gestão democrática e dessa construção democrática do Plano Municipal de Educação. Porque tem muita gente que é da secretaria, do executivo. Então, se a gente deixar só para eles, vai ficar do jeito que eles querem e não do jeito que precisa. E da participação democrática, né? Está no Plano Nacional de Educação, a participação democrática. E a gente luta muito por isso na escola, né? Que todos tenham, né? E todas tenham o mesmo valor, a voz tem o mesmo valor. E que todos participem do projeto político-pedagógico da escola. Então, é trazer a comunidade, para esses conselhos. A comunidade pode participar do conselho das escolas, pode participar do Conselho da Alimentação Escolar. Pelo Conselho da Alimentação Escolar, se tira um membro para o Conselho Municipal de Educação, se tira para o Fórum Municipal de Educação. Uma proposta do Fórum para a criação do Plano Municipal de Educação é que seja feito conferências em todas as escolas, depois em todas as regiões, para depois fazer uma conferência maior para criar o plano. Então, a gente tem que lutar por isso, né, e ficar atento, porque, como eu falei, prioridade, todo mundo fala que educação é, mas na hora de fazer mesmo ou de lutar, só ficam os professores, as professoras e os alunos e alunas que são os prejudicados. Então, era isso. Obrigada. Obrigado, professora Solange, pelo lindo panorama de Campinas. Já começamos a ficar um pouquinho
mais preocupados Que com a bom. história. Sempre estivemos preocupados, né? Mas Era a intenção. os olhares começam a ficar mais aguçados para os problemas. Então, aproveito o momento, então, para passar a palavra à professora Bernadette Monteiro, representante da CUT. Você prefere isso? Isso aqui. Boa noite a todas e todos. Eu queria aqui agradecer o vereador Pedro Tourinho por ter aberto essa casa, né, que é a Casa do Povo, a Casa das Leis, né, para a gente estar podendo fazer aqui esse seminário. E, na figura do professor Odair, eu cumprimento a mesa. E queria dizer assim, do grande prazer também, a CUT, na pessoa do senhor Tavares, né, que é o nosso coordenador, agradece o convite. E ele teve que se ausentar de Campinas, então pediu que eu representasse. E de olhar o livro aqui, hoje que eu tive conhecimento desse livro, assim, pessoalmente, né, eu já tinha visto assim pela rede. E eu já vejo a qualidade, né, as pessoas que estão envolvidas. Então, eu fico muito satisfeita com isso, porque eu já conheço o trabalho do Odair, que eu já tenho um livro do Odair. Então, isso me deixa muito satisfeita. E a CUT, né, um segmento que cuida dos trabalhadores, não poderia ficar de fora desse seminário. E a gente vê que como a educação pode transformar as pessoas, né? De como ela pode ser transformadora. Mas, ao mesmo tempo, os alunos estão perdendo do EJA, né? Mesmo que não for do EJA, estão perdendo o interesse pela escola, não tem mais o atrativo. Então, tem que haver uma mudança estrutural na educação para poder atrair de novo esses jovens e adultos. E a Solange fez uma explanação maravilhosa aqui, né? Então, da parte que envolve, né, todos os atores aí para que isso aconteça, a gente vê que é um trabalho muito difícil. E o nosso olhar para essa educação acaba ficando triste e preocupante, não é? Porque a gente vê que, com o passar dos anos, as salas estão sendo fechadas, os alunos perdem interesse, a estrutura escolar vai ficando cada vez pior, chegam a construir escolas de latas para poder abrigar os nossos alunos, né, a nossa clientela. Então, é muito preocupante. Uma outra coisa que eu acho relevante estar falando a respeito é sobre esse social que o Odair comentou, né? Essa pedagogia social, que ela realmente é muito mais ampla, né? E quando eu vejo aqui no livro que fala da vulnerabilidade das pessoas que estavam fora, moradores de rua, adolescentes em tratamento químico, portadores de vírus do HIV, eu já fazendo parte de um coletivo racial também, a gente vê que grande parte dessa população tem sexo, tem idade e tem cor, né? Então, a gente não pode se furtar disso também. Que são a vulnerabilidade acaba abrangendo mais essa parcela da sociedade. Mas eu fico muito satisfeita também quando, eu já me aposentei, sou professora da rede estadual, já me aposentei o ano passado, e nessa minha trajetória, eu já trabalhei em vários setores, inclusive na Fundação Casa. Tá? E eu fiquei muito satisfeita esse ano, que eu vi que o prêmio de redação esse ano foi de um aluno da Fundação. Então, eu vejo que, olha, como que pode, né? Como ali, eu já tive essa experiência, de como ali a gente vê pessoas que falta mesmo uma oportunidade na vida, né? Você dá uma chance para poder se desenvolver, porque os problemas familiares são muitos, os problemas mentais são muitos. Então, ali, a gente dá para perceber o quanto é importante a gente poder dar uma ajuda para esses alunos, que a gente descobre ali verdadeiros artistas. E essa a pedagogia também faz parte da pedagogia social, né? Esse olhar para a população. Eu acho relevante também estar dizendo que
o assassinato também, né? Os nossos alunos que são vítimas aí, e vítimas de uma lei que foi construída no tempo da ditadura militar, o auto de resistência, tá? E que essa lei ainda é usada até hoje para justificar o assassinato dessa nossa juventude negra, tá? Então, a gente está lutando muito, enquanto comunidade negra, enquanto nossos colegas aqui da Câmara, para que essa lei seja abolida, porque ela justifica os assassinatos ocorridos. E eu já estive nessa casa também, na época de um comandante da Polícia Militar, que fez um ato horrível aqui em Campinas, e nós fizemos uma ação coletiva na Lagoa do Taquaral, pedindo a saída desse elemento da polícia que não nos representa, porque a polícia está aí para cuidar da população, né, e não para matar. Mas, infelizmente, né, a gente vive num país racista, um país preconceituoso, burguês, e só mudaram o cidadão de cidade, mas com uma patente ainda maior. Então, isso abre caminho para se dizer, não, todo mundo pode matar, tem o direito de matar e ainda é promovido. Como o caso do nosso parlamentar Bolsonaro, né? Que não foi punido, então todo mundo tem o direito de ser preconceituoso, de falar o que quiser, de praticar o bullying. Então, essas coisas também nos preocupam muito dentro da educação. E eu penso que a nossa luta, né, tem que ser diária, porque todos os dias tem casos, né, de bullying, de preconceito, então é uma luta diária, incansável, e nós temos um Ministério Público que não reconhece, né, não nos reconhece, não nos aceita, porque até chegam a acolher as denúncias, mas a gente não tem nem resposta depois disso. Qual o fim disso? A gente não é chamado nem para falar, olha, daquela ação que foi protocolada, o final foi esse. Não. Acaba ali sendo arquivado e a gente não tem um retorno. Então, são muitas, né? A gente tem que ter uma reforma mesmo política para poder estar mudando muita coisa aqui. E, enquanto isso, enquanto educadores, né, enquanto agentes sociais, a gente vai fazendo o nosso papel da melhor forma possível e aproveitando esses espaços, né, democráticos, que é para a gente estar podendo dividir, compartilhar um pouco, né, todas essas angústias, esses problemas que a gente sofre no dia a dia, né? Os professores adoecendo, que é um fato assim real, né, de professores se afastando, adoecendo, morrendo nas escolas, e tudo isso vem para com que a gente lute cada vez mais por uma mudança. A gente aprendeu, né, desde as jornadas de junho, que a rua nos dá resultado. A gente tem que ir para a rua, tem que reivindicar, tem que marchar, tem que gritar, porque a rua dá resultado. Até a direita já aprendeu isso. Então, a gente não pode deixar escapar das mãos que isso é nosso, né? Ir para as ruas é uma coisa nossa. Então, a gente não pode deixar a direita se apropriar disso também. Tá? Eu agradeço, então, a atenção de todos e todas, e obrigada. Obrigado, professora Bernadette, pelas lindas palavras. E passo, então, agora a palavra à professora Dircizan, da Faculdade de Educação. Bom, boa noite a todos. É um grande prazer poder estar aqui nesse momento de debate e de apresentação do livro. Agradeço o professor Odair pelo convite para participar desse momento e cumprimento os meus colegas de mesa e meu colega, o vereador Pedro Tourinho. Bem, eu tenho algumas ideias que eu queria trazer para o nosso debate, para a nossa reflexão,
que partem menos de um conhecimento enquanto pesquisadora da rede, como a professora Solange pôde colocar através da POESP, mas de aproximação com essa rede na medida em que a Rede Municipal de Campinas é um campo fértil para a formação dos nossos futuros professores lá na Unicamp. Então, a gente agradece a acolhida que sempre essa rede deu aos estudantes, que são os estudantes dos cursos de licenciatura ou de pedagogia, na oferta da possibilidade de que adentrassem a sala de aula desses professores e pudessem, assim, estar compartilhando e aprendendo um pouco do ofício de ser professor. E aí, então, a minha escolha foi trazer algumas reflexões na perspectiva da EJA, que é o tema central do livro, né? E, nesse sentido, reiterando o que já foi aqui dito pelo vereador Pedro Tourinho e pela professora Bernadette, né? E que enfatizam essa história da educação brasileira, que é uma história que reflete a história da desigualdade econômica e social do nosso país. Então, a desigualdade econômica e social, que é estrutural no nosso país, que é constitutiva da identidade do nosso país, ela se reflete também na desigualdade educacional. E, nesse sentido, a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, ela vem contemplar, ou ela vem tornar possível uma oportunidade de educação para aqueles que tiveram seu direito negado pelo Estado, né? Então, eu queria aqui pensar um pouco nessa perspectiva da educação enquanto um direito do cidadão e enquanto um dever do Estado. E que, por muitas vezes, são os alunos que que têm os seus direitos sociais, os seus direitos educacionais negados, aqueles que, no futuro, vão ser os estudantes da EJA, né? E, nesse sentido, então, a LDB de 96 avança, graças aos movimentos sociais. Eu acho que é fundamental que isso seja reiterado, quer dizer, a pressão dos movimentos sociais é o que faz o Estado avançar, né? O Estado caminha de acordo com as pressões que ele recebe dos grupos mais organizados e que conseguem exercer maior poder sobre esse Estado. E, graças, então, aos movimentos sociais, na LDB de 96, a gente vê o reconhecimento do Estado da necessidade de garantir esse direito que foi negado em outros tempos, em outras épocas, para esses sujeitos que não tiveram condições de frequentar a escola de educação fundamental, de ensino fundamental ou de ensino médio, na idade da sua infância ou da sua juventude, né? Pensando dessa forma, a EJA, então, é uma modalidade de ensino que precisa avançar, porque, de um certo modo, eu penso que, a partir de 96, que o Estado, ao reconhecê-la, começa a assumi-la enquanto uma política pública, porque, por muitas vezes, a EJA ainda se constitui no nosso Brasil, como se constituiu ao longo do tempo, de uma forma bastante improvisada, né? As antigas salas de Mobral, de supletivo, alfabetização de adulto, que se davam no salão da igreja, que se dava no salão do sindicato, mas que se dava sempre de uma forma bastante precária, improvisada, com professores ou com educadores que se dispunham de uma forma voluntária, por muitas vezes, a atuar nesse segmento. Então, é fundamental que a gente lute para que avance, em termos de política pública, a oferta da EJA, com garantias tanto de trabalho, garantia de condições de trabalho para os professores e para os funcionários, como também de condições adequadas para o aprendizado e para o estudo desses sujeitos, né? Então, nesse sentido, o livro colabora para a gente pensar possibilidades de ação a partir do campo da educação e da ação da prática pedagógica. Então, vejo com muita satisfação o livro apresentado pelo grupo, né, neste momento, que traz aqui relato de experiências e de práticas educativas que nos permite pensar possibilidades de atuação com esses sujeitos. E que esses são sujeitos que merecem e que precisam ser melhor conhecidos, como também a professora Bernadette trouxe muito bem, né? Quem é esse adulto, quem é esse jovem que frequenta a educação de jovens e adultos, que expectativas tem? Por muitas vezes o que encontramos é a grande expectativa de ter acesso a uma escola que lhe foi negada ao longo da vida. Então, ele está em busca da alfabetização, ele está em busca do conhecimento das disciplinas consideradas as disciplinas tradicionais do campo do currículo, né? Mas está em busca também de conhecimento e de uma prática pedagógica que faça sentido para ele a partir das suas expectativas e da sua história de vida, né? Então, nesse sentido, torna-se cada vez mais importante que esse diálogo se amplie no interior das escolas e das salas de aula que atuam dentro dessa modalidade de educação de jovens e adultos, né? Uma outra questão que eu queria trazer, e daí, de fato, para pensarmos conjuntamente, não tenho nenhuma ideia
fechada sobre ela, mas é o próprio conceito de pedagogia social, que sei é usado por alguns autores, e que, no entanto, me remete à ideia de que pedagogia não é social, não é? Quer dizer, toda pedagogia ela é em si uma prática social. Então, como é difícil nomearmos essas práticas pedagógicas que ocorrem fora da escola, fora do cotidiano da escolarização básica, tradicional, como conhecemos, como nomeá-las, né? E aí, então, como conseguir fazer essa distinção e fazer essa defesa desse direito. Então, uma das questões que eu queria colocar aqui para depois, na roda de conversa, a gente poder avançar, é de pensar que toda pedagogia, toda prática educativa, ela é essencialmente social, histórica, cultural, né? Bem, eu vou passar a palavra para os próximos colegas e agradeço novamente ao professor Odair pelo convite. E estamos à disposição na Faculdade de Educação para avançarmos no debate e no diálogo sobre a educação no município de Campinas. Vários dos nossos colegas estão envolvidos em projetos de pesquisa, em algumas das políticas públicas que vêm sendo implementadas no município. E, como disse anteriormente, essa é uma rede que tem, ao longo do tempo, acolhido de forma muito positiva e muito importante os nossos estudantes no seu percurso de formação enquanto futuros professores. Então, muito obrigada. Obrigada, professora Dircizan. Essas reflexões que a Faculdade de Educação tem feito desde o princípio sempre nos alimentam e realmente reconhecemos essa polêmica, a polêmica de construir conceitos e a dificuldade de nominá-los, como a questão da pedagogia social, né? Até porque, como curiosidade, nesta área de quem trabalha em educação social, nós temos hoje 6 ou 7 terminologias diferentes para esse mesmo conceito. Então, só para compartilhar com vocês um pouquinho, no Brasil nós conhecemos muito fortemente o conceito de educação popular. É um conceito que nasce muito fortemente ligado ao Paulo Freire, que criou toda a pedagogia do oprimido e todos os textos da pedagogia da autonomia, mas os trabalhos de ONGs e trabalhos com EJA ligados à metodologia do Paulo Freire e à filosofia tem muito essa cara chamada de educação popular. É muito característica no Brasil esse nome, né? A Unicamp criou um tempo atrás, um núcleo forte de professores, um outro termo que eles chamam de educação não formal, para contradizer a educação escolar. Educação escolar, a que está nas normas, é educação formal. Criança entra e tal. Toda essa outra não educação que acontece nos outros ambientes, eles chamaram de educação não formal. E criaram todo um coletivo de professores pensando, tal, né? A pedagogia social ela é muito forte, na verdade, não tanto dentro do Brasil, é muito mais forte na Europa, nos Estados Unidos, esse nome. Lá, o que a gente faz aqui, de educação não formal, de pedagogia social, eles lá fora chamam de pedagogia social. A gente tem. Então, outro nome muito curioso, até polemicamente dentro do nosso campo, é educação sociocomunitária. Essa componente da educação sociocomunitária é muito forte entre os católicos, principalmente os salesianos, que criaram um mestrado em Americana hoje, né, em educação sociocomunitária. E, na verdade, se você for pegar, a maior parte dos textos são os mesmos, mas eles criaram outros conceitos que chamam educação sociocomunitária, né? Aliás, um grupo de pesquisas nascido nesse núcleo de educação sociocomunitária que surgiu, chamado o GPSAC, Grupo de Pesquisas em Educação Social e Ações para a Comunidade, ou Ações Comunitárias, e que se nucleou esse grupo da USP que está produzindo essa sequência de reflexões que mais ou menos há um ano e meio solta um livro para a gente crescer. Então, para vocês perceberem, é uma coisa muito complexa, né, colocar os nomes, mas o importante é que todas essas reflexões com temas diferentes, no fundo, possuem o mesmo objetivo, o mesmo projeto, que é transformação da sociedade, criar um mundo melhor, construir uma sociedade em que nós sejamos sujeitos, em que os nossos direitos sejam respeitados e que a gente seja menos explorado. No fundo, é a mesma perspectiva, com olhares, leituras e experiências de vida que vão nos diferenciando. Mas isso tem nos unido muito fortemente. Então, essa reflexão vai ser muito gostosa depois. Obrigado, professora Dirce. Passo, então, agora a minhas duas colegas de produção de livro, né?
E para a primeira reflexão, a professora doutora Adriana Padilha, que é uma das organizadoras desse projeto. Posso quebrar o protocolo? Esse aqui é muito... Boa noite. Boa noite aos colegas da mesa. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre gostoso falar de um filho da gente, né? A gente é sempre coruja de falar dele. E me sinto muito confortável de estar falando um pouquinho sobre trabalho, né? Não foi nada além de trabalho constituído e experiência vivida na educação de jovens e adultos em Campinas. Bom, vou contar um pouquinho para vocês como é que ele nasce, tá? Para vocês entenderem de onde a gente parte e das dores e dos amores que nós tivemos ao longo do caminho. Bom, vamos lá. Bom, iniciando, eu trago iniciar uma reflexão que está, inclusive, no nosso prefácio, que vai dizer assim, que nós partimos de uma metáfora para poder começar a falar sobre vulnerabilidade social e educação, né? Nós estamos ousando agregar dois antagonismos muito claros e muito difíceis. Nós somos filhos de toda essa problemática que as colegas tão bem elencaram na educação brasileira, né? Em relação à docência, em relação ao número de alunos, em relação às tensões vividas na EJA. Como é que a gente começa a pensar isso? A partir da experiência vivida. Por isso, ao final da experiência vivida, é que nasce o nome do livro, e não no início, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho de onde a gente partiu. Bom, vou contar um pouquinho do nascimento, né? Como é que isso nasce? Vocês sabem que, aí ao longo do livro vocês vão ter isso muito mais claro, essa experiência é vivida na EJA 1 de Campinas, nas séries iniciais, na chamada FUMEC, né? Nós temos a suplência 2 e a suplência 1. Essa experiência é vivida na FUMEC. A partir dessa experiência vivida, a partir de alguns pressupostos de trabalho com algumas unidades educacionais que trabalhavam essencialmente com vulnerabilidade social, começa-se a pensar a partir da questão da especificidade e da prática pedagógica voltada a essa população. Então, o início a gente chama de experiência pedagógica vivida na educação de jovens e adultos. O cerne começa daí, dessas experiências, né? Um segundo momento começa a partir da reflexão pedagógica instituída no campo das práticas educacionais que podem ou poderiam assegurar uma maior aprendizagem a princípio, porque a gente nem ousava em falar sobre reinserção social a partir daí, né? Isso foi, a partir da experiência, foi tomando corpo e a gente começou a perceber que essas pessoas estavam, sim, voltando à sociedade de alguma forma. Então, foi dessa dobradinha entre experiência vivida, prática pedagógica. Em terceiro, que eu já comecei a falar sobre isso, nasce o índice de oportunidade que essas pessoas começam a ter a partir de um olhar educacional. Não só do olhar educacional, mas também dele, né? Bom, aí eu tenho que fazer alguns destaques, alguns breves destaques para a gente falar um pouquinho da organização do livro, inclusive sobre o campo teórico. Não posso deixar de trazer a persistência de algum dos organizadores, aqui presente um deles, que é o professor Odair e a professora Vilma, de uma persistência absurda, né, visceral, para que esse livro pudesse nascer, e a gente sempre pensava na oportunização e na multiplicação dessa experiência num momento tão delicado da EJA no Brasil. Não digo nem nós em Campinas, mas no Brasil, né? Então, o primeiro destaque que eu faço é na persistência. O segundo destaque na questão das ilustrações,
né? Nós tivemos uma história linda com essas ilustrações dos meninos da Unicamp, que liam os textos ainda no prelo. Então, eram textos que a gente estava tendo lucubrações ainda, e os meninos liam os textos, dialogavam com a gente e diziam: essa imagem traduz o que vocês querem? Essa imagem traduz, talvez, o que esse aluno sentia? Né? Porque são textos que muitas vezes são excertos de falas de docentes e de alunos. Então, eu destaco isso como extremamente significativo, e às vezes a gente vai passando e não tem noção de como isso foi sendo constituído a partir da organização do livro, né? Depois, é evidente que o professor Odair já destacou, o destaque às pessoas que colaboraram infinitamente para que isso pudesse acontecer, né? Bom, vamos lá? E aí, a gente começa, a partir da experiência do chamado Projeto Girassol, né? Da experiência com salas de aula que lidam com vulnerabilidade social, a gente começa a tomar corpo e forma. Pensando nisso, a gente começa a entender que as práticas educacionais estão carregadas de pressupostos epistemológicos, né? Nós fizemos escolhas teóricas para estar dialogando com as práticas. E aí nós começamos a dialogar com pessoas que tinham trabalhos e que tinham visões teóricas que dialogavam muito próximas às experiências vividas pelo Projeto Girassol. Tá? Então, vocês vão perceber que a gente tentou didaticamente dividir isso no livro, pensando que, na parte 1, a gente está chamando 2 capítulos para falar de experiência e de reinserção social a partir do vivido. E a parte 2, a gente chama de reflexões sobre interações de prática, que nós vamos chamar um pouquinho mais sobre as questões teóricas e epistemológicas que embasam o trabalho do Projeto Girassol. Tá? Então, foi mais ou menos didática, né, a nossa divisão. Espero que a gente tenha conseguido dividir e dialogar uma parte com a outra, né? Eu queria destacar na primeira parte, só para não me alongar muito, na primeira parte, nós temos 2 capítulos. São capítulos? São capítulos. 2 textos, na realidade, que, ao meu ver, são 2 textos que trazem vez e voz dessas pessoas. Nós não estamos falando delas, nós estamos falando com elas. Elas estão no livro. E aí, no capítulo 2, né, nós temos 2 textos que nós trabalhamos basicamente com excertos de falas. Um texto que traz os excertos de falas de docentes, trazendo como que essa constituição de prática a partir da experiência se deu. E depois um texto que, ao meu ver, é um texto, eu olho para ele com muito carinho, que é o texto que dá voz às pessoas do projeto, aos alunos do projeto, em que eles podem dizer, né, eles podem falar um pouco sobre de que lugar de não pertencimento eles vêm e de que lugar, quiçá, de pertencimento eles estão sendo impulsionados a partir de um pressuposto educacional, né? Então, eu chamo a atenção desses 2 textos, porque eu acho que eles trazem o cerne do projeto, docência e demanda, né? É isso. É por aí. Depois a gente pode dialogar mais sobre isso. Boa noite a todos, a todas, boa noite à mesa. É um prazer estar aqui como professora, falando sobre o livro, tendo base a minha prática como professora da EJA em sala de aula, as reflexões que o livro suscitam, e também esse momento que nós vivemos de angústia, de medo,
tenho vivido junto, aí com a Adriana, nesse diálogo, e com outros professores, com o corpo docente, né, das pessoas que hoje vivem os medos, chamo de medo, porque são medos mesmo, do trabalho com a EJA. Mas eu queria chamar a atenção que trabalhar com EJA exige um olhar mais sensível, mais integrador, um olhar mais amplo para o complexo, para o diverso, que marcam as nossas formas, as condições de existência entre nós. É necessário que façamos, que tenhamos este olhar, né? Esse olhar que ele é mais abrangedor. E, aliado a isso, o pressuposto de que nós nos constituímos como pessoas, nós aprendemos por meio das relações e das interações que partilhamos entre nós. E aí não tem como não falar que tudo isso se dá por meio de formação de vínculos. Nós estamos falando de um livro que traz uma série de situações em que a questão da formação de vínculos, e aí são vínculos sociais, vínculos afetivos, cognitivos, vínculos de compromisso e vínculos de conhecimento, estão presentes o tempo inteiro. Eu quero também chamar a atenção para uma outra questão de pensar essa prática educacional, e aí eu vou falar do lugar do professor. O livro ele representa também um momento de resistência da nossa parte, do corpo docente, quando nós colocamos aqui algumas experiências pelas quais nós passamos em sala de aula, e olhamos para isso nessa perspectiva aqui, ó, da perspectiva da experiência. E aqui eu uso experiência no sentido que eu gosto muito, que é do Jorge Larosa, que é da experiência, não aquilo que se passa, porque as coisas se passam muito rapidamente, as coisas se passam de forma irrefletida. Então, quando nós olhamos para as práticas educacionais e a tomamos como algo que nos passa, que nos afeta, que nos marca, então, nós damos um lugar de resistência para a nossa própria prática como educadores. Priorizar, nesse sentido, os processos de significação da pessoa, sua trajetória, seu contexto, sua percepção de mundo e sua autopercepção. É disso que nós estamos falando, né, neste livro. Estamos dando ênfase aos processos, às conquistas, às aprendizagens, valorizando diferentes formas de linguagens, diferentes formas de conhecimento e, principalmente, queria chamar a atenção, diferentes possibilidades de estar no mundo, de se perceber no mundo. E aí, assim, nós temos discutido muito essa questão na perspectiva da educação ao longo da vida, principalmente nesses momentos de fechamentos, né, de classe, como aqui foi citado, de pensar a educação numa concepção mais ampla de educação de jovens e adultos, tá? Um direito, nós falamos até em oportunidade, mas é mais do que uma oportunidade, uma chance, não é um reparo, é um direito. Nós estamos falando de direitos. Aqui, essas pessoas, assim como nós, somos sujeitos de direito. Então, é nesse contexto, né, que nós chamamos a atenção, e vou falar mais uma vez, que usamos esse livro como uma resistência também ao que ocorre, né, com a educação de jovens e adultos no Brasil. Direito a aprender ao longo da sua vida, direito de compartilhar os conhecimentos que têm, os saberes que eles têm, não só de se escolarizar, também, mas ir além. É dever, sim, das políticas públicas, é dever, sim, do Estado, é dever, é responsabilidade também da sociedade, principalmente tomando consciência disso, esses espaços de interlocução, como que ocorrem, para que a gente aí consiga, né, ir num rumo do processo de humanização, de emancipação e de criação humana, assim como defendeu e preconizou muito Paulo Freire,
né, nesse sentido de emancipação, é uma educação nessa direção, e o que se propõe, né, essencialmente, é um trabalho para, com e na diversidade. Nós nos constituímos de modos distintos, né, somos identidades distintas. Então, é importante termos esse olhar. E aí, quando eu estava organizando esse material, me veio à memória um livro da Ana Maria Machado, um livro que chama Abrindo Caminhos. Organizando isso, veio, imagino que seja algo já relacionado, e trouxe uma página do livro. É lindo o livro em termos de intertextualidade, ela faz uma... com relação com vários textos, e aí com a letra da música, né, da famosa música. Essa página do livro fala: era pau, era pedra, era o fim do caminho. Aí eu digo, hoje é pau, é pedra, e pergunto, é o fim do caminho? Então, alguns podem dizer, sim, é o fim do caminho. Outros, não pode ser o caminho. Como educadora e como professora de educação de jovens e adultos, o que eu posso dizer, né, como uma veia, né, de educador, pode ser caminho novo. Eu prefiro olhar e dizer caminho novo, caminho de resistência. Então, é isso o meu recado para vocês, né, que eu preparei. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, né, por esse espaço e poder falar e ter voz como professora e representando as minhas colegas que aqui não estão e que também fizeram parte aí da produção deste livro. Obrigado, professora Línia Montebelli. Então, nós encerramos essa primeira etapa. A ideia é uma coisa bem leve. Abrimos para vocês fazerem alguns comentários ou perguntas ou questões com relação ao que foi aqui exposto, mas de uma forma bem informal, até, sinta-se à vontade. E antes disso, só gostaria de registrar que um terceiro organizador do livro é a professora Vilma de Camargo Guimarães, uma lutadora aqui da FUMEC de Campinas, e registrar para vocês também, um registro do nobre vereador, acho que vale a pena na Câmara, que existem certas coisas na vida que são muito interessantes. Como presente do ato de lançamento desse livro, que conta a história e a memória desse projeto Girassol, que articulou várias classes, que esses atores, nós tivemos como presente da FUMEC o fechamento do projeto. Ele se encerrou no final desse último ano. As classes de EJA, com esse perfil educador, foram transformadas em centros de convivência. Esses estudantes, vamos dizer assim, que assim nós os víamos, né, independente da sua condição, das suas características, estudantes, hoje são participantes em centros de convivência, né, pacientes em alguns olhares, sem o reconhecimento da escolaridade, que era o nosso papel, a dignidade. Eu vou para a escola, eu estou na escola, eu me sinto aprendendo, eu sinto o direito da vivência do ambiente escolar está perdida, né, foi descartada. As classes não foram fechadas, elas foram transformadas, e esses alunos não estão mais matriculados, não tem matrícula mais como ensino fundamental. São umas pessoas que participam em atividades culturais. É bom ter atividade cultural, mas perdeu-se o direito a esse processo de estar dentro de um direito que é o reconhecimento do ambiente escolar. Então, esse é um presente. A beleza que eu falo é justamente de que, se nós não tivéssemos feito um esforço, isso aqui foi um esforço de 2 anos de discussão, fora a experiência de 10 anos de trabalho, mas, e a discussão que a gente fazia era essa: se nós não escrevemos, não registramos essa memória, estaria perdida, né, nos registros. Aliás, assim, uma coisa que a gente comenta, os professores sempre têm que escrever seu memorial, escrever sua experiência, e uma das grandes brigas do nosso coletivo é que essa experiência se transforme em livro, porque ela pode ser reproduzida para outros ambientes, como essa iniciativa que a gente está tentando agora. É bem singela, mas é isso mesmo, né? Transformar o nosso conhecimento e compartilhá-lo. Então, dado aqui o meu pequeno grito de indignação, vereador e companheiro da mesa, passo para vocês a palavra, fiquem à vontade. Sim. Só peço que quem for
falar, na verdade, se puder ficar em pé aqui na frente, porque como está sendo filmado, e claro, se identificar, falar um pouquinho de quem é, de onde vem, porque aí também fica no registro, certo? Boa noite. Achei muito bonito e louvável tudo que está sendo feito. O livro eu já conhecia, eu fui lá na Unisal. Eu sou o Elvis da Silva, sou artista plástico, né? E eu comecei a pensar particularmente em Campinas, porque o ano passado eu estive em Vinhedo ano passado, e comecei a pensar em Campinas, porque eu estive numa escola. O meu trabalho sobre o racismo nas escolas do Brasil, ele tem sido bem aceito. Prova disso que eu estive dentro do MEC, o ano passado também, com uma exposição de artes visuais lá na Embaixada dos Ministérios, em Brasília, né? E fiz um trabalho agora em março, em Vinhedo, março de 2014, mas para que esse trabalho acontecesse agora em março, eu tinha que estar na cidade em 2013. E eu conversei com a diretora da Escola Patriarca da Independência, que há 30 anos recebe alunos do município de Campinas. Estou tentando fazer uma teia e ligar várias coisas. Uma professora da Unicamp, eu li num jornal da Unicamp, ela é professora doutora, fez um trabalho sobre o Osiel e o Campo Belo. 80 mil... Não sei se está aqui essa professora na mesa. Eu achei que fosse a professora, a última lá, desculpa. Então, eu estou tentando amarrar todas essas coisas para o nosso município. E a professora que fez esse trabalho falou de uma divisão, que é a Anhanguera. Então, a cidade tem a parte norte e tem a parte sul. E eu, em Vinhedo, o ano passado, a diretora me disse: Elvis, faz 30 anos que nós recebemos alunos de Campinas. Mas de onde? Eu perguntei. Não, nós recebemos esses alunos ali da região do Campo Belo. Olhem o trabalho da professora da Unicamp. Então, alunos do Campo Belo, em 2013, iam para Vinhedo, e todo mundo sabe disso, e houveram várias obras que aconteceram no Campo Belo, Osiel e muita coisa, e eu tinha para mim aquilo tudo como... Eu sou um leigo, eu desconhecia tudo isso. E eu vi que foi uma grande parte dessas obras, dessas coisas que aconteceram, principalmente no Campo Belo. Eu não estou falando muito do Osiel, porque não conheço tanto, mas principalmente no Campo Belo, foi um dinheiro do PAC, né? Então eu falei, puxa vida, naquela época, né, antes de toda aquela confusão do Dr. Hélio, eu falei, olha, o prefeito está olhando para cá, né, para o Campo Belo. E eu tive esse contato com a diretora, e ela me falou isso. E essa professora traz essa observação muito interessante no trabalho dela, de que quando a parte norte estava recebendo esses empreendimentos, a parte norte da cidade, aqui Souza, Joaquim Egídio, o pessoal que estava chegando, eu achei muito bonito aquilo. Agora, eu como artista plástico, quando os senhores foram falando, eu comecei a visualizar um trabalho na minha arte. E qual que foi? Quando a senhora falou, eu achei muito bonito. E eu via a borboleta, a lagarta sendo levantada, sabe? Para que ela pudesse, num trabalho, consumir e comer a folha e fazer todo aquele trabalho e virar uma borboleta, né? Ou seja, ela precisar do casulo, daquela coisa toda, todo um processo, né? Mas me pareceu que essa parte intelectual, ela é muito bonita, eu gostei muito dela, mas na parte que a senhora falou do movimento e desses 30 anos ali que o Campo Belo ficou desse jeito, que é a parte prática, e me parece que não houve assim... Eu peço até desculpa pela minha ignorância. Me parece que não houve assim um grande progresso, porque tudo que aconteceu lá é o que tinha que acontecer naturalmente depois de 40 anos. Né? Aí, eles falam, inclusive na reportagem, no trabalho da professora da Unicamp, ela fala que
ali, o Campo Belo, houve um período em que houveram várias invasões, como houve no Osiel, mais ou menos no mesmo período, né? Então, eu achei interessante. Mas eu fico pensando nessa coisa de levantar a lagarta, a borboleta. Será que não é mais esse lado de ter uma multidão, de ter todo esse manifesto que a senhora se referiu? Eu fico na dúvida, porque essa parte intelectual, me parece que ela tem uma prática que é muito acadêmica, enquanto que existe uma outra parte que parece que é essa agressividade que realmente vai mover. E se essa intelectualidade mover essa outra coisa, eu acho que tudo isso junto pode fazer esse movimento, né? E a gente não ter, por exemplo, esses alunos lá no outro município. Isso está acontecendo lá numa outra cidade. A gente conseguir atender aqui bem o nosso município, porque que a outra professora falou também que a dificuldade é geral, né? Então, eu fico pensando, será que as duas coisas, esse movimento para mover o governo e algumas manifestações ou alguma coisa assim, mais essa coisa do livro, isso não melhoraria a coisa toda? Não seria um motor de tudo isso? Muito obrigado. Bom, Helena, por favor. Nós gostaríamos de coletar pequenas observações iniciais e depois vamos fazer um fechamento coletivo. Então, eu abro também, enquanto a Helena fala, se alguém quiser, por favor, à vontade. Boa noite. Primeiro, parabéns, adorei o saber do livro, saber do trabalho de vocês. Parabéns, gostei muito de ouvir. A minha primeira pergunta é, desculpa a minha ignorância, mas eu não sei muito do projeto Girassol. Então, eu queria que vocês explicassem um pouco mais o que ele foi, e que alunos são esses e que trabalho foi esse, um pouquinho mais do que é o projeto Girassol. Aí a segunda pergunta é a seguinte, vocês vão ficar quietos? Como assim acabou? Então eu queria entender qual foi a reação desse grupo quando soube que fechou. E se tem alguém brigando por isso, se é uma coisa dada e nós vamos aceitar e vamos procurar outras formas, ou se a ideia é brigar para que o Girassol não feche. Então, eu queria entender a briga até para estar junto. E eu tenho uma terceira pergunta, se der tempo, né? As duas principais são essas, mas se der tempo eu tenho uma terceira pergunta. Eu faço parte de um grupo que está querendo se organizar para brigar pelo uso das salas de informática nas escolas. Foi falado bastante aqui da evasão, né? Da falta de interesse, do tanto que a escola expulsa o aluno, que já foi expulso uma vez, enquanto estava na idade, e agora que ele é jovem adulto, ele não aguenta ficar na escola. Eu acho que se a gente colocasse a tecnologia digital, o aluno ficaria, se a gente soubesse usar de uma maneira bacana. Então, a gente está querendo fazer um movimento grande o ano que vem para a abertura dessas salas, para que elas sejam invadidas. Porque a hora que elas forem muito usadas, é muita gente reclamando que os computadores não funcionam, e aí alguém vai ter dinheiro alguém vai arrumar dinheiro para pagar a manutenção. Eu faço parte de uma rede de inclusão digital, eu sei que é muito difícil fazer funcionar, eu sei que o computador quebra toda hora, mas tem bastante gente usando, alguém dá um jeito de ter o meu técnico para arrumar. Então, primeiro precisa usar. E a gente precisa saber usar, precisa saber fazer de um jeito que o aluno fique. E aí eu queria a opinião de vocês, se vocês concordam comigo, se vale a pena fazer um movimento para que as salas sejam usadas. Se a POESP tem esse pedido, os professores brigam por isso, eu estou falando uma coisa meio absurda, porque afinal todo mundo já está com o celular mesmo ligado à internet na mão, para que eu quero o computador funcionando? Então, eu queria entender um pouquinho se é uma briga que vale a pena fazer ano que vem, se a gente seguraria melhor nossos alunos nas salas de aula e se a gente consegue, se esse é um ingrediente para reinventar a educação. A tecnologia digital ela não é milagrosa e nem é ela que vai reinventar a educação, de jeito nenhum. Somos nós, com esse pensamento todo que a gente está tendo de educação libertadora, transformadora e horizontal, mas a tecnologia digital pode ser uma boa ferramenta. Mas eu queria saber se vale a pena, se é um movimento legal de fazer ano que vem, mas principalmente o que é o Girassol, se vocês vão ficar quietos, o que a gente pode fazer? Até porque eu ofereço essa divulgação. A gente faz parte de uma rede que divulguei muito a briga dos Falcone, fizemos, o Cláudio estava aqui, a gente conversou sobre isso, eu tentei divulgar, então a gente quer também se dispor a divulgar uma briga pelo projeto Girassol.
Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Eu também quero parabenizar aí pelo livro. E meu nome é Sueli, eu sou diretora da PUESP. E eu quero dizer o seguinte, que a escola ela tem uma função social. E essa função social, ela, assim como o Paulo Freire, também está presente em todos os momentos, dentro da educação. E a educação que nós também queremos é uma educação libertadora e não aquela bancária que venha realmente para transformar a educação numa mercadoria. E eu gostaria até de saber de vocês o seguinte, eu tenho muitas dúvidas em relação a uma educação que seja colocada para contrapor essa educação que está aí no dia a dia, dentro da escola oficial. E por quê? Porque nós sabemos como está esse lado. E o governo ele deixa muito a desejar, tanto municipal quanto estadual. Agora, se nós transformarmos um outro olhar, só como vocês têm colocado, foi apresentado aqui, esse olhar fora daquela educação já oficializada, eu acho assim que também é muito cômodo chegar a ser um pouco também para aquele que está trabalhando com a educação. E a nossa luta é muito grande para que toda a educação ela seja realmente social, ela seja transformadora, e porque o aluno é o sujeito mais importante dentro da educação. Então, eu gostaria assim, e que olhar vocês têm para essa outra educação também, essa educação oficializada que está aí no dia a dia, onde tanto o aluno quanto os professores são colocados de lado, são marginalizados, são excluídos também dentro de um processo como um todo. Agora, eu gostaria de falar eu não me recordo o seu nome, desculpa. Então, em relação também, fugindo um pouco aí da escola, que foi apresentada aqui da escola, lá do processo Campo Belo, quer dizer que a PUESP ela esteve presente em todos os momentos, uma briga nossa com o dirigente de ensino, com a prefeitura, até porque aquela escola... Porque o que existe? Quando um bairro de alta periferia é construída, já é pensado uma escola para aquele bairro. Quando o bairro de uma periferia muito pobre é construído, não é pensado uma escola. É pensado que presídio vai ter lá perto. Então, é uma diferença muito grande. E todas as nossas grandes periferias de Campinas não foram pensadas escolas e para abranger todos aqueles estudantes que estão lá. E a região do Campo Belo, quando ela foi construída com aquele povo que está lá, foi colocada apenas uma escola. Que aquela escola, justamente, ela é muito grande, que é o Celeste Palande. Ela abarca assim, e trabalha manhã, tarde e noite. Inclusive, estava com 4 períodos e não estava dando conta da demanda. O que foi preciso? Não só colocar os alunos para Vinhedo, mas também em Valinhos, com ônibus saindo frequentemente, até nós colocamos que era um risco para aquelas crianças. E já saiu muitas reportagens em jornais também, até que foi construída uma nova escola que está para ser inaugurada agora, que é a Escola Marisa, que está lá perto do Celeste Palande. Agora, o que nós queremos, não basta construir escola, não é isso que nós queremos. Nós queremos escola de qualidade social também. É isso que precisa ter. Então, jogar uma transferência de crianças não vai resolver o problema da educação. Então, para nós é muito importante você ter a escola, você ter qualidade realmente para oferecer àquelas crianças. Não é porque o bairro é da periferia, lá mora gente, a grande maioria é tudo pobre, trabalhadores. Então, nós queremos assim que o poder público realmente olhe para aquela região, mas um olhar realmente construtivo daquele povo. Porque aquele povo merece realmente, que eles são os protagonistas também dentro da sociedade. Então, por isso, nós vamos cobrar. Vamos cobrar que os professores precisam ter a sua qualidade para trabalhar e os alunos também precisam ter uma educação de qualidade lá, sim. É isso que nós nos preocupamos. Então, tanto é Campo Belo, o DIC, a outra escola que está saindo, que já sei o nome, que é a Olímpia, Esperança. Então, assim, só transferir as crianças nós não queremos, não. Não queremos. Queremos que o governo público ele cumpra o seu dever e olhe realmente o que vocês estão oferecendo dentro dessa sociedade para esses jovens. Tá? Então, era isso. Nós estamos também cobrando, a PO está atenta, participamos aí de todos os fóruns, mas vamos cobrar realmente. Tá? Então, muito obrigada e parabéns à mesa, a todos aqueles que vieram contribuir aqui, principalmente para os organizadores do livro.
Obrigado, professora Sueli, Helena, Elvis. Eu passo, então, para a mesa de uma forma bem informal, que as pessoas que se sentirem à vontade irem respondendo e, ao mesmo tempo, já concluindo as atividades. A partir do momento que você vai respondendo, a gente vai passando para os outros e vamos concluindo esta noite também. Obrigado. Eu vou tomar a liberdade de responder algumas perguntas que me são mais próximas, né? Relacionadas ao projeto. Esse projeto não é um projeto novo, é um projeto vivido há 12 anos, né, na EJA 1, que até então tinha uma conotação de educação sociocomunitária, ou seja, eu vou aonde esse aluno, precisando de escolarização, está. Então, as salas de aula do Projeto Girassol, elas foram se constituindo em instituições ligadas a vulnerabilidades sociais de toda a ordem. Por exemplo, o Padre Haroldo, a instituição do Padre Haroldo, esqueci o nome, a POT. Ela tinha os meninos lá e precisava que uma sala de aula de EJA fosse montada dentro da instituição, porque eles não podiam sair, né? Eles estavam em reclusão. A Esperança e Vida, eles não tinham condições de locomoção, né, pela questão do quadro de HIV, eram pacientes que já estavam acometidos da doença, então eles não tinham condição de saída daquele local, né? A mesma coisa nos albergues. Então, as salas de aula foram se instituindo nestes locais ao longo desse tempo todo. O que acontece aí? As práticas foram se constituindo e se consolidando. Porém, algumas lógicas também foram depondo desfavoravelmente a continuidade dessas salas. E não são lógicas somente municipais. Por exemplo, nós não conseguimos, logicamente, mais ficar com um aluno, aí eu estou falando aluno, num sistema de ensino por mais de 12 anos. Nós não conseguimos fazer isso, né? Nós temos os sistemas operacionais, o Integre e o Prodesp, que é estadual, que nos diz, está organizado em série, em ciclo, como é que é a organização de vocês para a progressão desses alunos? O que nós percebemos? Esses alunos precisavam de mais tempo, tiveram mais tempo. Só que a lógica dos sistemas de ensino foi fazendo, e isso vem acontecendo na EJA de maneira geral, né? A EJA tinha a perspectiva do aluno poder ficar mais tempo. Hoje, os sistemas de ensino têm dito, não podemos ficar com esses alunos tanto tempo, né? Para isso, deem conclusão e certificação a eles, independente de como eles estão. Isso é uma outra discussão, tá? Todos nós sabemos, todos nós estamos na educação, sabemos que esse mal tem sido crônico, né? E agora tem se instituído no campo da EJA. Então, o projeto Girassol, ele não começa a sua extinção somente por uma ação só, uma canetada só. Essa extinção, ela vem se compondo quando alguns alunos já estavam há muito tempo e o sistema de ensino os passa. E diz, esse aluno precisa progredir no sistema. Tá? A lógica é um pouquinho mais perversa do que a instituição seca, dura, como o Odair nos coloca. A gente vai permeando algumas arestas da vulnerabilidade social. Por exemplo, por que no centro de vivência ele não é aluno mais? Porque ele já terminou, deram a terminalidade educacional para ele no sistema de ensino. Ninguém consegue mais colocar esse indivíduo em sistema de ensino nenhum, porque ele já se formou. Ele já se formou. Né? Então, vocês entendem, gente?
quando dão a possibilidade, a estruturação de um trabalho de cunho também pedagógico num centro de vivência, né, depois de 12 anos do vivido, essa lógica começa a se instituir como uma lógica da grande produtividade. Eu não tenho onde colocar esse sujeito. E aí, esse sujeito, né, com a reinserção social ou não, porque nós tivemos casos ao longo do projeto de pessoas que não conseguiram sucesso em reinserção social, profissional, enfim. Essas pessoas precisam ser colocadas em algum lugar e nós, enquanto poder público, precisamos instituir locais de acesso. Entende como a lógica é um pouquinho perversa, fazendo com que as pessoas não se mobilizem tão duramente quanto há 10 ou 15 anos atrás nós nos mobilizaríamos? Né? Nós temos um local de trabalho. O professor continua tendo um local de trabalho, centro de vivência. Professor do Girassol, que tem a especificidade, gosta desse tipo de trabalho, pode ter um local de trabalho para trabalhar com essa população. Então, é muito difícil dele ir para o campo da luta, numa luta, entende? Mais sólida, ancorada em alguns pressupostos que, infelizmente, não dependem só da própria docência. Quando o Prodesp, o sistema do Estado, diz esse aluno concluiu, ele é concluinte, o que nós podemos fazer mesmo? Né? Continuo dizendo, uma grande contra-internalização para mim é a escrita. Né? E por isso eu tenho estado em todos os lugares dizendo, olha, gente, isso aqui foi dado. Né? Teve gente que voltou a estudar, a trabalhar e a progredir na vida a partir de alguns pressupostos também educacionais. Né? Dá para fazer. Porém, nós estamos lidando com algumas questões muito mais astutas, né? Conforme a colega da POSP dizia, que é a questão, por exemplo, das nave-mães. Né? Nós temos um viés em que as pessoas não reclamam das nave-mães, os pais não reclamam. Né? Eu tenho meu filho na nave-mãe, eu não quero saber se é público ou não público, ou meio público, ou que cunhão, né, eu tenho. Então, nós temos o terceiro setor aí também se instituindo na nossa lógica. Tá? Por isso, nós brigamos com as armas que temos, do jeito que temos e no momento histórico que vivemos. Tá bom? Meu nome é Márcia. Quem sou eu? Ih, tem tanta coisa, eu não vou falar, não. Eu sou da área da saúde. Faço parte lá do grupo de pesquisa lá da Unicamp, na saúde coletiva, mas tenho um grande passo na educação. E fiz pedagogia, formei agora no começo do ano. De formação primeiro, eu sou dentista. Então tem um monte de coisa aí que eu quero entrar nesse meio aí. Tá, mas a pergunta que o Odair fez, que a afirmação que o Odair fez agora você explicando, que eu não estou entendendo é isso. Continua o EJA até ele formar, e aí ele vai para as comunidades. Porque parece que, pela fala do Odair, ficou parecendo que o EJA já nem tem mais. Então, se são 2 passos, ou se vai todo mundo já para a comunidade e acabou. Peraí, eu volto o microfone. Economizar seus passos, o apelo é visceral da gente. Quando a gente entende que o nome do projeto e as salas de aula constituintes do projeto não são mais as mesmas. Então, a gente acaba apelando. Mas é bem por aí. A EJA 1 continua existindo, porque o Girassol não era a EJA de Campinas. A EJA de Campinas tinha salas de aula espalhadas pelas escolas e também nessas instituições. Tá? Agora ela continua numa lógica instituinte muito mais tendenciosamente na escola do que nesses lugares de comunidade. Entende? E a tendência no Brasil é, exatamente como a colega dizia, criar polos de EJA. Não interessa se ele está no Vida Nova.
ele vai para o CEPROCAMP, porque lá tem um polo de EJA. Quem é de Campinas sabe a distância entre uma coisa e outra. Antes, nós agora ainda temos núcleos no Vida Nova e brigamos para continuar com esses núcleos, independente de termos 10 alunos. Porque a lógica da EJA está dizendo, ué, mas só tem 10? Então, cria um polo que esses 10 vão. E a gente sabe que esses 10 não vão. Né? Então, a EJA continua existindo com todas essas tensões. Só que esses lugares, essas instituições em que essas pessoas muitas vezes tinham outros tempos pedagógicos, tinham outros tempos de aprendizagem, a gente tem percebido que não tem sido tão respeitoso o trato com elas. Tá? E não é um trato, eu vou dizer enquanto professora da FUMEC, eu sou professora da FUMEC. Eu não digo que é um trato somente da FUMEC de Campinas. A FUMEC de Campinas foi gentilmente convidada pelo Ministério Público a aligeirar os estudos de alguns alunos, porque eles levavam muito tempo no banco da EJA. Tá, gente? Então, é uma lógica maior que continua deixando a EJA existir, porém, com uma organização diferente do que nós tínhamos há tempos atrás. Deu para você entender? Então, nós continuamos, sim, tendo salas de aula de EJA 1 dentro das escolas, em algumas instituições, e agora em centros comunitários. Igrejas. Sim. Tá? Deu para entender? O projeto, no nome do projeto, da forma com que ele está escrito aqui, ele não existe mais. E aí o apelo do Odair se faz em relação a isso. Passar para alguém. Bom, como o Elvis, né, citou aí a minha fala, eu penso que do que eu falei, Elvi, a Sueli, a diretora da PUESP, já respondeu. Porque eu também estive lá naquela briga no Campo Belo, porque eu também sou professora, também sou do sindicato da PUESP. Mas as pessoas do bairro saíram para a rua, sim. Nós chegamos a fechar Santos Dumont, reivindicando mais uma escola, que era para esses alunos não terem que atravessar a cidade. Mas é o que a Sueli disse, não importa só a construção do prédio, né? Não adianta só construir um depósito. Então, de repente, a gente tem que sair para as ruas para pedir, de novo, um lugar decente, né, equipado, para que possa acolher esses alunos e os professores. Tá bom? Eu penso que foi respondido. Você tem mais alguma dúvida? Atende-se os alunos, desculpa, é tão complexo, atende-se os alunos, aí no final de semana tem uma feira lá que o pessoal está chamando de Robalto, né? Aí a gente passa lá na feira e compra um monte de coisinha, porque vem mais de 10 mil pessoas lá na feira. E a gente vê que o problema sai do campo da escola, da educação, e vai para o campo da segurança. Só que a gente não vê um policial, a gente vê eles em perseguição lá. Oh, hoje morreu 10, não sei o quê. Né? Então, eu conheço pessoas ali. E eles têm me falado isso aí. Ó, morreu 4, cortaram a cabeça de um, cortaram o braço do outro. Até saiu no jornal o cara decepado a cabeça. Uns negócios loucos que acontece lá. Mas você vê que a educação não é só a educação, não é só esse link que eu queria saber, esse link desse trabalho com a realidade, porque você chega, isso é lindo que estão fazendo, eu acho bonito, mas é esse link que eu não estou entendendo, porque falta lá segurança, polícia, a parte de vocês fizeram, está justificado, mas não existe um link disso com as outras coisas, não tem que unir tudo numa coisa, é isso que eu queria entender, eu não consigo entender isso, porque continua, parece que a coisa piora. Mas como você mesmo falou, né, que tem aquela divisão da cidade, então aquela parte, de repente, não é tão interessante assim, para o poder público estar investindo. Né? Essa é a minha opinião. Né? Porque é lugar de preto e pobre, então não tem tanto interesse.
né, de que a coisa avance. Mas a gente continua aí na luta, tá? E aproveitando, já me despeço, né? Agradeço aí a todas e todos que nos ouviram até agora. E é o que eu falei, a gente tem que estar sempre agregando e sempre participando desses momentos, porque isso só tem opiniões diferentes, né? Que nem a opinião da colega ali, que tem também um trabalho, da colega que também é dentista e pedagoga. Então, a gente vai ampliando esses nossos conhecimentos e fortalecendo a luta. Então, foi muito importante a presença de vocês hoje aqui. Tá? Obrigada. Ainda falando sobre o Campo Belo, né, que eu também conheci há pouco tempo esse Campo Belo de Cindy, no local mesmo. Eles vão também para uma outra escola aqui de Campinas, o São Diego, e é um bairro abandonado. A hora que eu cheguei ali, eu falei assim, nossa, eu estou em outra cidade, né? Eles estão abandonados de estrutura. E eles, quando eles fazem manifestação, né, já teve uma manifestação que eles apanharam, né? A população apanhou e apanhou muito, e pouco saiu na mídia, né? E falando das tecnologias, é uma briga também da PUESP, né? Que essa tecnologia chegue para a escola, laboratório de informática, tablet para os alunos, porque, como eu falei, eles são nativos digitais, e que seja feita a formação para o professor. E muitos convênios podem ser assinados com o governo federal, e o Estado e a Prefeitura não assinam. Então, por exemplo, o Estado, os alunos do Estado poderiam ter tablets, e o governo do Estado não assinou o convênio. E como a Sueli falou, né, essa qualidade, a Bernadette também, essa qualidade da escola, né, melhoraria, talvez não seria a solução, porque a gente sabe que as tecnologias serão mais um recurso para os alunos e para o professor. Mas essa qualidade poderia melhorar, né, porque é atrativo a tecnologia, e essa qualidade tem que ser referenciada pela sociedade, e não nível de IDEB, SARESP, né? Tem que ser uma qualidade referenciada pela sociedade, o que a sociedade precisa, o que a sociedade quer. E essa questão do EJA, né? A prefeitura, a gente vê que ela está fechando, mesmo tanto o EJA 1 como o EJA 2, ela não faz divulgação dos EJAs, né? Das salas da EJA. Não divulga, não incentiva. Então, foi como falado aqui, os alunos eles não vão para esses polos. Porque, às vezes, a pessoa mora ali, então ela sai da casa dela, as mulheres, principalmente, elas têm que deixar a janta pronta, tudo pronto em casa, para ir até a escola, tem que ser próximo da casa dela e voltar. E eu dou uma aula também numa faculdade, eu até estava folheando aqui, falando sobre os alunos da EJA que vão para a faculdade, né, para a pedagogia. Eu dou aula na pedagogia, e lá como é difícil para esses alunos se manterem na pedagogia. Muitos querem desistir, porque tem professores, como eu li aqui mesmo, que falam que o aluno não interpreta ou não escreve. Ele mesmo começa a sentir muita dificuldade, muitos desistem, então a gente tem que ficar atento para eles não desistirem, incentivar, e do que está ali, do aluno, do estudante, né, do aluno, da aluna que está ali, a gente tentar melhorar e dar uma outra oportunidade, né, dele crescer e virar também uma professora ou um professor. E quero agradecer a todos e a todas, né? Como eu falei, né, pouca gente, né, poderiam ter mais pessoas, né? Mas acho que também é a época do ano, né? E o interesse pela educação. Mas acredito que quem está aqui está na luta, né? Acredita na educação. Bom, eu queria também tecer aqui alguns comentários, em especial da pergunta da Helena sobre o laboratório. Muito bom te reencontrar aqui, Helena. Fomos contemporâneas de faculdade. Mas quando você fala do laboratório de informática e da mídia, né, em especial pensando nos jovens, penso que, sem dúvida, precisamos pensar estratégias de incorporação cada vez maior dessas novas linguagens, que são linguagens que são corriqueiras hoje do cotidiano da maioria dos jovens, em especial. Né? E aí a questão do espaço da escola, penso que todo ele precisa ser ocupado. Né? Quer dizer, precisamos ocupar todos os espaços das escolas. E aí, com uma outra perspectiva, aproveitando que a Adriana também chama a atenção do livro, das ilustrações, dos poemas, uma outra linguagem muito potente para trabalhar com os jovens, que é a arte. Né? Quer dizer, então, as artes precisam, de alguma forma, se mostrar mais presente na escola, e quando nós nos aproximamos desses jovens, sejam eles alunos do EJA, ou do ensino médio, ou de outros níveis de ensino, nós percebemos o
o quão eles estão envolvidos nos movimentos culturais e artísticos nas cidades, né? E aí, muitas vezes, nós desprezamos ou desconhecemos essa potencialidade desses nossos estudantes, né? E aí a professora Sueli, com relação à concorrência entre as educações, eu não diria que são concorrentes, mas sim a perspectiva mesmo da formação integral. Na verdade, os filhos das classes mais endinheiradas sempre fizeram uso dessas duas modalidades de educação, se pensarmos assim, né? Sempre tiveram acesso à escola e a outras práticas educativas que são fundamentais na constituição e na formação desses sujeitos, né? Sejam elas as artes, os esportes, né? Sejam elas que outras experiências educativas sejam. Então, nesse sentido, é um avanço quando a gente pensa nesse diálogo entre a escola e outras formas e outras práticas e outras experiências educativas que esses meninos e essas meninas possam usufruir, né? Então, eu também agradeço muitíssimo o convite, a oportunidade de estar aqui, e uma boa noite para todo mundo. Eu só gostaria, então, de aproveitar um momento e agradecer a cada uma das participantes, a professora Bernadette, a professora Adriana, a professora Lilian, a professora Solange e a professora Dirce. E, como não poderia deixar de ser, ao vereador Pedro Turinho, que ofereceu essa estrutura. Estava aqui comentando ao pé de ouvido assim, o quão importante é nós, os movimentos sociais, da comunidade, utilizar desse espaço público, um espaço em que nós podemos estar gravando e depois reproduzindo isso para a comunidade, dessa nossa reflexão, em outros ambientes, passar inclusive ao vivo esses debates, motivou-me inclusive a motivar outras forças sociais que estão por aí a utilizar dessa casa com essa estrutura para as nossas reflexões. Agradecer de coração a cada um e a cada uma das presentes que aqui conosco participaram dessa reflexão, dizendo para vocês assim, que isso tem a ver com a nossa vivência, né? O importante para a gente é manter o espírito motivador das lutas e das reflexões e continuarmos constantemente a elaborarmos novos debates, novos seminários, novos grupos de estudo, novos encontros, né? E aí a gente já, como coletivo, não só do GPSAC, que produziu esse livro, mas os coletivos de educadores estão à disposição de cada um de vocês. Eu sei que da mesa também cada um está à disposição. Quem tiver interessado nessa temática, quiser nos convidar a ir para um bairro, para uma comunidade, uma associação, uma escola, continuar com essa reflexão, fique à vontade. Entre em contato conosco nas nossas organizações e nós vamos motivar. E aproveitando só para terminar essa questão, o Elvis fez uma pergunta que é uma pergunta de todos, Elvis, às vezes parece que piora, mas na verdade, um olhar histórico diz que nós estamos crescendo socialmente muito. O Brasil é um exemplo disso, né? Eu sou de uma época que milhões de crianças estavam fora da escola. E hoje nós temos essas crianças, esses jovens na escola. É claro que nós temos uma luta por inclusão. Milhões de jovens estão fazendo universidade que até pouco tempo atrás não fariam, né? Milhões de pessoas têm um salário mínimo um pouco mais decente que até um tempo atrás passavam fome. Então, o Brasil e a sociedade passa por crescimento. O que acontece é o ritmo desse processo que nos deixa indignados, e não só o ritmo, as forças sociais, né, que são contrárias ao crescimento disso, que também estão atuando dentro do Estado e dentro das empresas. Existem forças, né, e aí eu fico assim, impressionado. Assim, uma prefeitura que tem um coletivo qualificado como a Prefeitura de Campinas, nos seus profissionais, gente com doutorado, gente com anos e anos de experiência, contratar uma empresa privada para fazer gestão, olha, não tem sentido, não tem lógica pela experiência. Então, isso também gera uma indignação, gera desmotivação dos profissionais, adoecem e, às vezes, não querem mais continuar. Mas existe uma grande força dentro das escolas, dentro das comunidades hoje brigando. Assim, é um volume muito grande, e como a Helena fala, que às vezes não possui visibilidade. Por isso a iniciativa do livro tem esse perfil, dar visibilidade àqueles que estão lutando por esses espaços. Então essa é a nossa linha de motivação. Então, e por causa dessa história da visibilidade, eu só finalizo agradecendo a cada uma que participou desse processo, a vocês também, que eu sei que cada um também faz parte dessa luta, e passo ao nobre vereador para as considerações finais, agradecendo o apoio que ele nos ofereceu.
Bem, antes de mais nada, viu, Dair, quero colocar aqui que a sua fala me encheu de alegria na medida em que você sentiu que a possibilidade, e tenho certeza que a partir de agora você vai saber que a porta aqui está aberta, de usar desse espaço aqui como um espaço, uma caixa de ressonância para aquilo que a gente quer dizer, né? Que amplia, um amplificador mesmo da nossa voz. Hoje, especificamente, não deu para transmitir ao vivo, mas muitas vezes a gente consegue, dá para fazer uma divulgação, as pessoas assistem, a Câmara tem um peso simbólico e a tarefa do nosso mandato, desde da sua proposta de candidatura, era de ser um mandato atravessado pelos movimentos sociais, pelas iniciativas populares e especialmente pelos grupos que compartilham conosco de uma determinada visão a respeito da nossa sociedade, das lutas que a gente precisa travar na sociedade, que reconhecem, antes de mais nada, que todo mundo é cidadão, portador de direito, que é fundamental para a gente fazer o tipo de transformação que a gente quer fazer. O reconhecimento das singularidades dos sujeitos, suas especificidades históricas, sociais e mesmo individuais, né? Psíquicas, no caso específico da saúde, em que a gente atua muito, né? Eu sou médico sanitarista, sou professor da área de saúde da família da PUC. Então, eu faço o trabalho na PUC de tentar pegar a cabecinha do estudante de medicina do 5º ano, que passou 5 anos sendo deformado para desumanizar os sujeitos e tentar colocar todo mundo dentro de protocolos, né? A gente tem as guidelines feitas nos Estados Unidos com a ajuda da indústria farmacêutica que orientam direitinho como é que você categoriza as queixas e consegue colocar todo mundo dentro de um fluxograma e a partir daí definir a medicação. A gente trabalha na lógica de tentar remover, tirar um pouco dessa do absoluto domínio dessa lógica da prática clínica dos futuros médicos e colocar um pouco desse olhar que singulariza, que historiciza, que coloca o sujeito no centro da clínica e não a clínica no meio do sujeito ali, feito acontece. E então saiba que esse espaço para nós é essa maneira de ocupar esse espaço é como a gente pretende cumprir o resto do nosso mandato sempre. Então fica aqui um convite para todos os movimentos que estão empenhados nessa lógica. E aí especificamente também falar um pouquinho dessa questão da educação, né? A Falcone, para mim ela é o que a gente está vendo aqui em Campinas é uma reprodução ampla de um campo político que reforça, que fortalece essa lógica que eu critiquei aqui, que é a lógica do gerencialismo, né? A gente não está aqui enxergando sujeitos históricos com contextos históricos. O aluno do EJA que está lá no Vida Nova é igual ao aluno do EJA que está no centro da cidade, que pode ser uma pessoa em situação de rua, mas pode ser um migrante que está, enfim, num contexto de emprego, de renda, de trabalho completamente distinto do... Enfim, todo mundo é igual porque todo mundo é número, né? Então, se tem pouco no número aqui, você cria um polo e aí você resolve, né? E aí, nem as coisas mais básicas, como, por exemplo, refletir de forma integrada a respeito dos problemas de mobilidade urbana, das características que possibilitam uma pessoa frequentar a EJA depois de um dia inteiro de trabalho, no qual ele já circulou pela cidade durante horas num ônibus, e aí ele finalmente chega no bairro onde ele mora e dali ele não vai mais sair, porque ele demorou horas para sair de lá e até mesmo não necessariamente tem transporte seguro e de qualidade para ele poder circular. Enfim, nada disso é aprofundadamente considerado. O que se pensa é isso, são números, e aí o pessoal pensa às vezes aquele cálculo das externalidades, da economia, de falar, infelizmente, se para poder otimizar a EJA a gente tiver que excluir 5% dos nossos potenciais alunos que estão em determinadas regiões, acontece, mas a gente tem que fazer isso. Quer dizer, é um contrassenso com o próprio espírito que nos coloca para apostar na ideia da educação de jovens e adultos, que é justamente
a questão de você resgatar ou acolher ou trazer de volta para um contexto educacional quem foi excluído pela lógica gerencialista que teve na história, né, do nosso país, aí, essa lógica dura e excludente, enfim. Então, a Falcone, para mim, ela é a materialização disso. Quer dizer, você chama uma empresa que tem... Qual que é a experiência da Falcone? É no setor privado, é uma mega consultoria do setor privado. Então, eu tenho amigos que trabalharam na Ambev e que vieram me falar, Falcone, faz consultoria para a Ambev. Faz consultoria para você. Quer dizer, está chamando uma empresa que tem um know-how na lógica de trabalho nas empresas, que a gente sabe exatamente qual que é essa lógica, para atuar numa área que é delicada, né? Quase um negócio assim, de uma delicadeza, de uma sofisticação, na minha opinião, a racionalidade que você tem que ter para trabalhar uma questão dessa aqui, enfim, é uma pata de elefante esmagando uma flor, assim, né? E aí eu vejo isso acontecendo em diversas áreas, né? Na verdade, a Falcone ela é parte de um projeto mais amplo, de um convênio mais amplo, que foi firmado com a Comunitas, que é uma ONG guarda-chuva. Ainda tem a CLP, a Falcone, e tem uma terceira que é a Telos. A Telos, que são 3 ONGs que estão trabalhando na saúde e na educação, né? E na saúde foi mais ou menos a mesma coisa também, assim, o pessoal pegou anos da saúde coletiva, né? Minha colega de saúde coletiva ali, né, de departamento, inclusive, lá na Unicamp, e anos de acúmulo, discussão e tal, pegou um pessoal que não tinha nada e o pessoal começou a querer reinventar a roda e redescobrir coisas que a gente tinha passado anos elucubrando, elaborando, refletindo, construindo junto com os trabalhadores, enfim. A moral da história é que isso não vai transformar positivamente nada nas nossas redes, né? E aí acho que cabe fazer uma discussão e que tem sido feita pelos coletivos de educadores aqui da cidade, isso é um fato, tem sido feita, inclusive na educação, de forma muito consistente, muito vigorosa, eu fico muito feliz com isso, que é de não tolerar esse tipo de intervenção. E aí vou até querer entender melhor o que foi a interrupção do projeto Girassol, aí mais numa lógica da fiscalização enquanto vereador aqui, e entender como é que estão funcionando esses centros de convivência. A minha experiência de centro de convivência é uma experiência que os centros de convivência que eu conheço bem são os que têm relação com a saúde mental, especificamente. A gente tem 10 aqui em Campinas que tem uma relação com o Cândido Ferreira, atuam até no centro de saúde onde eu atuo, ali na Vila Castelo Branco, tem a Casa de Cultura Tainã, que é um centro de convivência já antigo e que tem toda uma lógica. Eu preciso entender se esses centros de convivência que estão dentro da educação agora tá usando o mesmo nome para uma coisa diferente, tá usando... Sim, se a educação está entrando nos séculos que a gente tem aqui em Campinas, e aí trazendo uma outra discussão, enfim, preciso entender de que maneira que isso está chegando, porque isso para nós é da mais suma importância, enfim, sob vários pontos de vista. Quero parabenizar vocês pela iniciativa de publicar o livro. Eu concordo plenamente que uma das tarefas, especialmente de quem luta na contramão, de quem rema contra a maré, é ser sistemático, neurótico em registrar tudo, divulgar tudo, publicar tudo, porque a gente tem uma tarefa de angariar aliados, e essa é uma maneira muito importante de fazer isso. Então, eu vou divulgar, vou colocar na internet e ver se a gente consegue ajudar a abrir mais espaços em que a gente possa fazer esse debate, esse lançamento, para que as boas ideias proliferem, cresçam, enfim. É isso. Quero agradecer muito para todo mundo que esteve aqui hoje nesse debate e desejar uma boa noite a quem está nos assistindo aí também. Obrigado.